Reunimos-nos para celebrar a paixão de nosso Senhor. Agradecemos o extremo de seu amor por nós. De sua paixão e morte veio para nós a salvação. Junto dele, a vida para sempre. Escutemos sua palavra e deixemos que seu amor misericordioso tome conta de nós. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concede que nos tornemos semelhantes ao Teu Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem da nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se quiserem fechar a porta ali, por gentileza, podem fechar. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro.
Vocês estão ouvindo a minha voz aí atrás? Não? Está ouvindo?
Talvez quem esteja lá atrás não consiga me ouvir. Muitas vezes, nós, por não termos tempo, por termos tempo corrido, nós queremos vivenciar somente o cromos. Mas o tempo da graça, o tempo de Deus é que nos rege. O Kairos, o tempo de Deus. Nada é em vão. Será se não é o momento propício para nós que estamos aqui viver realmente essa união com Deus? E esse Senhor, eu estou aqui. Envia-me. Faz de mim conforme a tua palavra. Nada é em vão. Então vamos aproveitar esse momento e vamos rezar. E vamos entrar em comunhão com esse Deus que hoje vivenciamos a sua morte para a remissão dos nossos pecados, para que tenhamos a vida eterna.
Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, e eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que vêm pela rua,
Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que no Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu, bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus.
e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha, e não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei.
Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então hoje a igreja faz memória então deste acontecimento único na história da nossa salvação, porque através desse sacrifício, através de todo o sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz, por suas chagas nós fomos curados. Pelo seu sofrimento, nós tivemos então a redenção. E Deus mesmo perdoou os pecados da humanidade. Mas para que isso acontecesse, foi pago um preço muito alto. Preço de sangue. Por isso que a cor litúrgica hoje é vermelho, faz memória justamente de todo o sofrimento de Jesus. Verdadeiramente, meus irmãos, a gente cada vez mais vê sinais de que os tempos em que nós vivemos são tempos de parresia. O que é parresia? É a volta de Jesus. Cada vez mais eu me convenço particularmente de que os tempos em que nós vivemos, você pode sentar, que o tempo em que nós vivemos são os tempos da vinda de Jesus. Claro que a gente não quer aqui dizer o dia, o horário, quando isso vai acontecer, não cabe a nós e nós não sabemos. Mas cada vez mais nós vemos se cumprir no nosso dia a dia, na sociedade que nós vivemos, essas profecias se cumprirem. Cada vez mais a gente vê as pessoas se distanciando de Deus. Cada vez mais vemos pessoas que infelizmente menosprezam tudo isso que Jesus fez. Tratam como se fosse algo banal, como se fosse algo que não merecesse o respeito, o zelo que nós procuramos dar. Você pode ver mesmo, a sexta-feira da paixão de Jesus Cristo, se é feriado nacional, e se muitos não trabalham hoje, é porque justamente é uma festa, uma celebração, uma memória cristã. O povo brasileiro, na sua grande maioria, é ainda um povo cristão, um povo temente a Deus. E se é feriado, é porque a grande maioria do povo é cristão, segue a Jesus Cristo.
nas mais diversas denominações, mas na sua totalidade é um povo cristão. E nós, como católicos, né? Nós que somos da igreja que foi fundada por Jesus Cristo, todos têm o direito de não crer em Jesus. Sabem? É um direito que todos têm. Você tem o direito de crer ou não em Jesus. Você tem o direito de seguir os preceitos que foram deixados por Jesus ou não. É um direito seu. Você é livre para acreditar, crer e seguir aquilo que você quer crer e seguir. Mas nós temos o dever de respeitar. Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que não seguem Jesus, têm o dever de respeitar. Já é a segunda vez que a gente vai ali nesse cidadão que botou um trio elétrico em plena sexta-feira santa, para ele baixar o som. Já é a segunda vez. E ele insiste ainda em colocar lá. Está bêbado. Eu fui lá com ele agora há pouco, antes de iniciar a celebração, ele está bêbado. E ele nem sabia que tinha uma igreja aqui. Diz ele, né? Sabe, por um lado causa uma revolta, causa uma indignação, mas por outro lado, eu estava aqui, essa chuva a gente foi providencial. Porque a gente faz muito barulho, né? Nós nos acostumamos com o barulho da vida. Muitas vezes nós não paramos para orar, para rezar, porque o barulho ao nosso redor atrapalha tanto. E para mim foi como se Deus estivesse falando para nós: ah, é? Vocês estão fazendo barulho no dia de hoje, então eu vou fazer barulho também. Para ver se vocês param um pouco. Para ver se vocês param um pouco para ouvir a minha voz, ouvir a minha palavra. Porque eu quero ter um diálogo com você. Eu quero conversar com você, só que você faz tanta coisa. Você está tão preocupado com tantas coisas que você não me ouve mais. Então, para mim, essa chuva foi isso. Até na sexta-feira da paixão e morte de Jesus. Então, por outro lado, o meu coração, o nosso coração deve se encher de misericórdia por esse povo. A começar por nós. A começar por mim. Porque eu, muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, eu acabo agindo do mesmo modo como esse cidadão está fazendo aí. Eu prefiro o barulho do mundo do que ter um momento de intimidade com o Senhor. Eu dou mais atenção às superficialidades da sociedade que a gente vive do que, por exemplo, né, estudar a palavra, meditar na palavra. Isso serve para nós, meus irmãos. Eles não adoram, não esperam, não amam, não têm fé. Então vivem a vida que é própria de quem não acredita. Mas e nós? Nós devemos fazer uma meia-culpa. E nós? Nós que nos dizemos cristãos, discípulos de Jesus, e nós? No dia de hoje, porque parece assim que tudo que Jesus passou, o sofrimento que ele passou, parece que não entra na nossa cabeça, né? Não entra. E eu vou terminar essa reflexão, eu vou ler para vocês aqui um texto. Um médico, um cientista, ele resolveu
explicar a morte de Jesus cientificamente. Ele pegou as Sagradas Escrituras, ele pesquisou tudo aquilo que a tradição da igreja ensina, e em cima disso ele escreveu o seguinte, ele é francês, é um médico legista. Ele escreveu assim: e assim que você for ouvindo o que eu vou falar, você procura fazer uma imagem na tua mente, para que você possa entender o que foi necessário, o que Jesus teve que passar para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Porque às vezes só ouvindo a narração parece que não... Então eu peguei a palavra da ciência, eu vou ler para vocês aqui. Os carrascos devem ter sido 2, um para cada lado, de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dilacera-se e racha-se. O sangue esguicha. E em cada golpe Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem, o suor frio banha-lhe a fronte, a cabeça roda em vertigem de náuseas, arrepios lhe corroem a coluna. Se não estivesse amarrado pelos pulsos a uma grande altura, acabaria em uma poça de sangue. Depois a zombaria da coroação, com espinhos compridos, mais duros do que os de acácia. Os carrascos teceram uma espécie de capacete e o colocaram em sua cabeça. Os espinhos penetraram no couro cabeludo e o fazem sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. E a gente sabe, né? Quando bate a cabeça aqui, como sangra, né? Alguém já quebrou a cabeça alguma vez? Eu não, mas eu já vi como é que é. Pelo sudário, revela-se que um forte golpe de pau, dado obliquamente, deixou sua face direita numa chaga horrível. O nariz estava deformado por uma fratura na parte cartilaginosa. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem despedaçado à multidão enfurecida, o entrega para a crucifixão. Carregam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz, que pesa 50 quilos, mais ou menos. O pau vertical já está afincado no Calvário. Jesus caminha a pés descalços em uma estrada cheia de pedras. Os soldados o açoitam com cordas. O percurso, por sorte, não é muito comprido, cerca de 600 metros. Jesus, com dificuldade, arrasta um pé após o outro. Muitas vezes cai nos joelhos e o ombro de Jesus está coberto de chagas. Quando ele cai no chão, a trave foge-lhe e esfola-lhe o dorso. No Calvário começa a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada às feridas. E tirá-la é uma dor lancinante. Vocês nunca tiraram gaze do curativo de uma grande ferida? Já fizeram isso? Vocês sabem como é que é a dor quando tira, né? Pois é. Só que Jesus, os soldados tiraram de uma vez só. Cada linho do tecido adere à carne viva. Ao tirar a túnica, as terminações nervosas descobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com uma força violenta. E como que aquela dor não provoca uma síncope? O sangue recomeça a escorrer. Jesus é estendido de costas. Suas chagas encrostam-se de pó e de briga, de pedra. Estendem-no sobre o braço horizontal da cruz. Os carrascos tomam as medidas, um pouco de goma na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Um horrível suplício.
O carrasco pega um prego comprido, pontudo e quadrado, o apoia no pulso de Jesus, com um golpe firme, ele crava e bate firmemente. Jesus deve ter contraído o rosto espantosamente. No mesmo instante, o seu polegar, com um violento movimento, põe-se em oposição. Na palma da mão, o nervo mediano é puxado. Pode-se imaginar o que Jesus deve ter experimentado. Uma dor terrível, agudíssima, que difundiu-se nos dedos, repuxou como língua de fogo no ombro, fulgurou-lhe o cérebro. É a dor mais insuportável que um homem possa experimentar, aquela dada pela ferida de grandes centros nervosos. Normalmente provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. Em Jesus não. Se ao menos o nervo tivesse sido cortado completamente. Ao invés, se constata muitas vezes experimentalmente, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do centro nervoso fica em contato com o prego. Quando o corpo estiver suspenso na cruz, o nervo se estenderá fortemente como uma corda de violino tensa. A cada sacudida, a cada movimento, ela vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e o seu ajudante seguram as extremidades da trave, levantam Jesus colocando-o primeiramente sentado e depois de pé, depois fazendo caminhar para trás. Põem em cima do pau vertical, depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz em cima do pau vertical. Os ombros da vítima se entregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas do grande prego, as pontas da grande coroa de espinhos dilaceram o crânio. A pobre cabeça de Jesus está inclinada para frente, pois a espessura do capacete de espinhos lhe impede de encostar-se na madeira, então fica sempre para frente. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, começam as dores agudas. E então pregam-lhe os pés. É meio-dia, Jesus tem sede, não bebeu nada desde a noite da tarde precedente, a sua feição é tensa, o rosto é uma máscara de sangue, a boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender, a garganta seca, lhe arde, mas ele não pode deglutir, tem sede, e um soldado lhe estende sobre a ponta da lança uma esponja embebida de uma bebida ácida usada entre os militares. Tudo isso é uma tortura atroz. Jesus, atacado por asfixia, sufoca. Os pulmões inchados de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora das suas órbitas. Que dores atrozes devem ter martelado o seu crânio. Mas o que acontece então? Devagar, com esforço sobre-humano, Jesus achou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ou seja, ele se apoiava no prego dos pés. Fazendo força com pequenos golpes, levanta-se aliviando a tensão dos braços. Os músculos do tórax distendem-se. A respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto retoma a palidez primitiva. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois de um instante, o corpo recomeça a se afrouxar e recomeça a asfixia. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele quer falar, deve levantar-se segurando-se em pé por um dos pregos. É uma dor inimaginável. Daí a pouco serão 3 da tarde. Jesus está sempre lutando
de vez em quando se levanta para respirar. É a asfixia periódica que o está estrangulando. Uma ruptura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: meu Deus, por que me abandonaste? A mãe de Jesus estava aos pés da cruz, e a gente pode imaginar o sofrimento daquela mulher vendo isso. Jesus grita: tudo está consumado. Depois, em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Eu peço perdão se o que eu falei aqui soou pesado para alguns. Mas às vezes é preciso que a gente fale a verdade nua e crua, porque só assim, muitas vezes, para a gente tomar consciência das coisas relativas à nossa fé. Mas uma coisa você pode ter certeza: ele passou por tudo isso aqui. E é preciso que você entenda, pelo amor de Deus, meu querido, foi por amor a você. Foi por amor a nós. Foi por tudo isso. Foi por amor. Para que eu e você tenhamos uma vida eterna. Você entende isso? Você entende isso? Nós vamos dar continuidade então à nossa celebração. Vamos ficar de pé, nós vamos fazer agora as nossas orações universais. Pela Santa Igreja, oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo amoroso, que a tua igreja, espalhada por todo o mundo, viva em paz e unidade, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o teu nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus, pastor eterno, protege com amor o nosso Papa Francisco, para que o povo cristão que governas por meio dele possa crescer na fé e no testemunho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos cantar. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade. tende piedade de nós. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso arcebispo Dom Leonardo,
pelos bispos auxiliares Tadeu e José, e pelos eméritos Luiz Vieira e Mário Pascoaloto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus, fonte de todo o bem, concede o dom da tua graça para que todos os ministros do teu povo te sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos. Deus de eterna compaixão, que por novos nascimentos tornas fecunda a tua igreja, aumenta a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os teus filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos que creem no Cristo. Deus bondoso e fiel, que reúnes o que está disperso e conservas o que está unido, vela sobre os teus filhos e filhas, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais nosso Deus falou em primeiro lugar. Ó Deus, promessa de paz, fizeste aliança com Abraão e seus descendentes. Escuta as preces da tua igreja, reafirma a unidade das duas alianças e multiplica as tuas bênçãos sobre o povo judeu, conduzindo-o pelo caminho da paz. Por Cristo nosso Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo. Deus, fonte de misericórdia, dá aos que não creem no Cristo buscar com sinceridade de coração e chegar ao conhecimento da verdade. Faze com que sejamos para eles
testemunhas da tua caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus. Ó Deus, puseste no coração de toda pessoa o desejo de te procurar. Dá aos que buscam a verdade a graça de descobrir-te como Deus vivo e amigo da humanidade. Faze de nós que cremos testemunhas do teu amor fiel. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes. Ó Deus, tu revelas a tua salvação a todos os povos. Faze com que os dirigentes das nações as governem com justiça, que todos os habitantes da terra vivam em liberdade e sejam respeitados como teus filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Por todos os que sofrem provações, oremos para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo amoroso, consolação dos aflitos e força dos que labutam, cheguem a ti as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da tua misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Nós todos somos convidados a exaltecer a Santa Cruz. Nós não iremos beijá-la, iremos fazer uma reverência, ou como você queira, tocar, mas beijar não. Tá? Então, façamos uma fila e exaltemos a Santa Cruz.
Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo e responsal. Beijo das vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tua chaga de amor, de amor. Beijos lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tua chaga de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me teu lado aberto em tua chaga
Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. É chegado o momento da distribuição da Santa Eucaristia. Peço, por gentileza, que alguém possa auxiliar a ministra com um guarda-chuva, tá bom? A coroinha vai acompanhar a nossa ministra até lá atrás, onde está as reservas eucarísticas, tá bom? Enquanto isso, nós podemos sentar, a equipe vai entoar um canto, um refrão meditativo. A senhora pode colocar o corporal. Deus não quis poupar seu Filho único, mas o entregou por todos nós. Bem suave, vamos juntos. Deus não quis poupar seu Filho único, mas o entregou por todos nós. Deus não quis poupar seu Filho único, mas o entregou por todos nós. Deus não quis poupar seu Filho único, mas o entregou por todos nós. Deus não quis poupar seu Filho único, mas o entregou por todos nós. Deus não quis poupar seu Filho único, mas o
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos e peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Relembrando de Jesus, que muitas vezes reuniu-se com os seus para comer e beber, revelando que o seu reino havia chegado, nós também nos alegramos com ele aqui na nossa humilde mesa. Eis, queridos irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão, em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Oremos. Ó Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do teu Cristo, conserva em nós o teu amor, para que consagremos ao teu serviço todas as nossas energias. Por Cristo nosso Senhor. Só para lembrar que amanhã nós celebraremos a Vigília Pascal. Será a Santa Missa às 19 horas. Porém, vamos chegar 20, 15 minutos antes para vivenciarmos todo esse momento, que é a essência para nós, cristãos e cristãs. Então, não esqueçamos, a Santa Missa começa às 19, mas vamos chegar 20 a 15 minutos antes, para vivenciarmos todo esse momento. É vivenciar, como disse nosso colega Reginaldo, e não lembrar. E não esqueçamos também que após este momento, nós também vivenciaremos a Via Sacra, ensinada pelos jovens da nossa comunidade. O terreno não está propício para isso, mas vamos, de um modo singular, assistir de onde nós estejamos aqui, mas vamos assistir. Oração sobre o povo. Que a tua bênção, ó Deus, desça abundante sobre o teu povo que acaba de celebrar a morte de teu Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o teu perdão, seja dado o teu consolo, cresça a fé verdadeira e a libertação se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os homens, né, que puderem ajudar, nós vamos ter a encenação lá no palco. Então, se puderem botar os bancos aqui para o pessoal sentar, tá? Dá-se umas 2 fileiras, lá, uma na frente e outra atrás. Aí faz de ponta a ponta da calçada, tá bom? Na calçada.